Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse mês especial que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal. Hoje eu vou indicar 5 romances de época que são volumes únicos. Pra quem não sabe, o romance de época é um dos meus gêneros favoritos e eu sei que às vezes é complicado você querer ler um livro e ele ser o primeiro de uma série de 9. Então, eu tô aqui pra solucionar seus problemas e te indicar 5 livros únicos pra matar a vontadezinha de ler um romance de época, mas não querer se prender a uma série gigante. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like aqui embaixo se você gosta de romance de época e também pra me ajudar, porque o like ajuda muito, é de graça pra você e faz muita diferença, tá? Na hora do YouTube indicar o canal pra outras pessoas que assistem um conteúdo parecido. Se você se interessar por qualquer um desses livros que eu vou mostrar hoje, você pode comprar usando o meu link da Amazon que tá aqui embaixo no box de descrição. E comprando por esse link você não paga nada mais pelo livro e eu recebo uma pequena comissão que me ajuda muito no fim do mês. Então vamos às indicações. Começando com ninguém mais, ninguém menos que Julia Quinn, mas ela não está sozinha nesse livro, porque aqui também tem Christina Dodd, Karen Honey e Stephanie Lawrence com 4 amores na Escócia. E aqui, diferente de alguns livros com vários autores que a gente tem, esses vários autores escrevendo a mesma história, só que de pontos de vista diferentes, aqui eu acho, pelo que eu entendi na sinopse, a gente vai ter 4 histórias diferentes, então cada autor escreveu uma história e elas se passam na Escócia, obviamente, que também é uma das minhas terras favoritas para ler romance de época. Então esse tipo de livro com várias histórias, principalmente quando elas são histórias sobre personagens diferentes, é ótimo para você ler assim uma história de uma vez e aí no outro dia você lê outra, no outro dia outra, no outro dia outra e você lê o livro super rápido. Então, Julia Quinn não tem erro, tá? Qualquer livro que você pegar dela vai ser bom. Sem falar que esse tipo de livro também é ótimo para conhecer novas autoras. Então, se você nunca leu, por exemplo, a Julia Quinn, mas já leu alguma coisa da Stephanie Lawrence, então vai ser bom pra conhecer a escrita da Julia Quinn. Eu gosto desse tipo de livro pra descobrir novas autoras de romance de época, inclusive sair daquelas mais famosas que a gente sempre vê sendo divulgadas por aí. O próximo livro é de uma autora famosa também, digamos assim, mas eu não entendi ainda o critério de publicação dos livros dela, porque aparentemente esse é o único romance de época dela, que é a Danielle Steel com A Duquesa. Esse livro aqui a gente vai ter essa moça que se vê sozinha no mundo aí depois de ter sido criada pelo pai, que era um duque bem rico, e aí agora ela tá sozinha no mundo. E eu gosto de romances de época que tem essas protagonistas que estão sozinhas, tipo, elas vivem sozinhas, só dependem delas mesmas pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra morar em algum lugar, porque a gente sabe que a sociedade era meio difícil pra elas nessa época, né? A não ser que você fizesse parte de uma família muito grande, que tivesse ali te ajudando, que você pudesse se apoiar, digamos assim, nessa família, ninguém te veria com maus olhos, né? Mas uma moça vivendo sozinha. Então eu gosto desse tipo de história porque traz muitas aventuras, assim, as protagonistas geralmente se metem em umas coisas um pouco tensas, mais divertidas de acompanhar na história. Então eu gosto desse tipo de livro e tá aqui então A Duquesa, da Danielle Steel, como indicação pra vocês. O próximo livro é um livro que eu já mostrei aqui no canal e que eu já comecei a ler ele, mas eu não consegui terminar. E assim, não é que eu não tenha conseguido terminar porque a história tava ruim ou porque... Enfim, ele é um livro grande pra começar, né? Porque romances de época geralmente são livros curtos, com 200, 300 páginas, e esse daqui tem 500. Que é Esperança, da Leslie Pierce. A autora tem outros livros por aí que eu já vi também, mas que aparentemente ainda não foram traduzidos. E aqui a gente tem uma mocinha que nasce de um adultério. E aí ela é entregada para uma outra família para ser cuidada, né? Porque ela não pode ficar ali naquela casa. Mas ela é a cara do pai que não deveria ser pai dela, porque ela é filha de uma empregada com esse cara rico, foi o dono da casa. Não peguei muito bem o coisa da história. Mas ela é entregada para outra família para ser cuidada e tudo mais. Ela vai crescendo até que, quando ela tem idade suficiente para começar a trabalhar, ela vai trabalhar na casa de quem? Do pai dela. Eu não sei se ele ainda tá vivo quando ela vai trabalhar lá, mas ela vai trabalhar lá e aí provavelmente vão rolar algumas coisas bem assim,
você tem os olhos de alguém que eu conheço, sabe? Essa coisa assim que tá na cara, mas ninguém desconfia. Eu acho que esse livro vai ser muito bom, mas eu preciso, assim, de um momento em que eu esteja tranquila pra aproveitar essas 500 páginas, que no momento não é o caso. Mas se você tá aí num bom momento pra ler 500 páginas de um romance de época, tá aqui a indicação. O próximo livro é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse daqui também é um romance de época bem grandinho. E aqui, a história dessa protagonista me lembrou um pouquinho Moll Flanders, porque a gente tem uma jovem que desde muito nova ela tá assim bem sozinha no mundo, assim como eu falei em A Duquesa. A diferença é que ela meio que não é ninguém na vida, e a Duquesa ela era filha de um duque. Então aqui a nossa protagonista ela é vendida aí pro mundo da prostituição desde muito pequena, até ela encontrar ali o futuro marido dela, que vai salvar ela dessa vida. Mas depois de ser salva, digamos assim, como aquela vida era tudo que ela conhecia, essa coisa segura de ter uma casa e tudo mais, acaba assustando ela. E eu não sei o que vai rolar depois disso, então temos que ler pra descobrir. Mas me lembrou um pouquinho, sim, a história de Moll Flanders, e eu confesso que eu tô ansiosa pra ler isso aqui, porque tudo que tiver a ver com Moll Flanders eu quero ler. E por último, é uma indicação inusitada, porque é de um autor. Eu nunca vi um homem escrevendo romance de época, assim, romances históricos sim, né, mas romances de época não. E esse daqui também se passa no Brasil. Ele é nacional, na verdade, né? Romance de época nacional, escrito por um homem. E eu achei isso bem interessante, e a sinopse também me deixou bem curiosa pra conhecer essa história. Então eu vou indicar aqui pra vocês Os Sinos da Agonia, do Altran Dourado. Eu vou ler a sinopse rapidinho, porque esse daqui realmente eu não guardei ainda a sinopse na minha cabeça. Então aqui a gente tem o fim do século XVIII em Vila Rica, Minas Gerais. Uma jovem de uma família arruinada financeiramente casa-se com um abastado fazendeiro na esperança de um futuro tranquilo. De início satisfeita com o arranjo, ela logo percebe que não será nos braços desse homem bem mais velho que encontrará a felicidade, e sua busca se transforma numa verdadeira tragédia. Recriação do mito grego de Fedra e Hipólito, em que a protagonista se apaixona pelo próprio enteado. Os Sinos da Agonia é a história de uma angústia que dilacera a vida de 4 personagens. Intensamente apaixonados, culpados e vingativos, eles compõem os eixos de uma história de amor que nunca se completa. O autor, inclusive, ele não é mais vivo. Aqui tá uma fotinha dele. Faleceu em 2012, mas tá aqui a obra, que inclusive é lançamento desse ano, eu só não lembro de que mês, da HarperCollins. Então, que bom que foi lançado, né? Porque, sério, eu não me lembro. Se você tem um livro de romance de época escrito por um homem, deixa aqui nos comentários, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser isso. Essas foram as 5 indicações de romance de época em volume único, pra você não precisar se prender a uma série gigantesca. Eu espero que você tenha gostado, e pode deixar aqui nos comentários à vontade várias indicações de romances de época em volume único, tá? Sejam que você já leu e amou, ou sejam que você viu por aí e ficou curioso pra ler. Então vamos transformar os comentários desse vídeo numa grande lista de indicações de romances de época em volume único. A gente se vê então no próximo vídeo, e tchau!